Pode não ter sido o melhor episódio, mas sem dúvida foi um episódio muito interessante para conhecer um pouquinho mais sobre o Murdoch e a relação dele com o Alcremie e entre outras situações, inclusive o início dessa jornada em Galar. Não só isso, vamos também encontrar com um líder de ginásio muito importante para dar um pequeno desfecho. Hoje iniciamos em Pokémon Horizontes a chegada na região de Galar e com isso temos a primeira história aqui envolvendo o Murdoch. Deixa seu like, ele ajuda demais e quero saber a sua opinião sobre esse episódio aí nos comentários. Bora lá? O episódio começa com os Trovonautas chegando na região de Galar. E é muito interessante porque Lico e Roy estão observando a paisagem e a chegada em Motostoke. E isso é muito legal porque o Murdoch tá fazendo um cafezinho ali pra todo mundo, coloca o creme ao creme pra dar uma adoçada, todo mundo fica feliz, mas aí o Fridge acaba dando uma informação que ele não havia dito. Eles vão continuar a viagem a pé a partir de agora, de Motostoke, e eles estão indo para a direção ali da cidade de Hammerlock. Por que eles vão fazer isso? Porque eles não querem dar brechas para os exploradores seguirem eles pelo céu, né, por conta do dirigível. Então, eles não querem levar os exploradores até a avó da Lico, porque ela está lá em Hammerlock, em um castelo. Então, eles querem evitar que isso aconteça. Lembrando que nós estamos vindo para cá inicialmente por conta da avó da Lico, porque a gente vai tentar descobrir um pouquinho mais o que está acontecendo em relação a esse pingente misterioso que é a Lico, cara. Uma cena também que é muito interessante logo nesse começo é porque, infelizmente, quando eles já chegam ali em Motostoke e aterrissam com o dirigível, o Fridge acaba dizendo que por enquanto eles não vão poder seguir até Hammerlock por trem, porque os trens estão em manutenção, então eles vão ter que esperar um pouquinho. Dá uma brecha ali pra Oreo sair correndo pra cidade de Motostoke, porque é uma cidade bem, vamos dizer assim, interessante pra quem gosta de fazer as coisas que ela gosta, como, enfim, mecânica e tudo mais. E aí ela vai correndo com o Metagross dela pra cidade fazendo algumas comprinhas. É uma cena de fato interessante e, enfim, né, remete bastante à personalidade dela. E então Fridge acaba sugerindo que tanto a Lico e o Roy tirem um dia de folga e aproveitem para conhecer a cidade, fazer alguma coisa. A Lico fica meio tipo, o que eu vou fazer? Mas aí o Murdoch acaba convidando ela e o Roy para irem para Motostoke, porque ele vai fazer algumas compras e vai comprar ingredientes que só a região de Galar. A Dot, inclusive, acaba mandando uma mensagem ali pelo Rotom Phone para que Lico e Roy e, inclusive, o Murdoch acabem indo para um Battle Café, porque lá possui um algodão doce em forma de Swirlix que ela quer usar em um vídeo dela mais recente. Então, ela tá preparando já algumas coisas e querem que eles deem uma passada por lá. E então eles decidem ir também e o Roy acaba aproveitando para perguntar para as pessoas se eles sabem alguma coisa a respeito do Rayquaza. Já pode ser uma oportunidade. Então, uma coisa uniu a outra. Então, unindo o útil ao agradável. É bem legal porque o Murdoch acaba indo com o Alcremie, mas o Rockruff acaba ficando ali aos cuidados da Molly, sendo escovado. Enfim, tá só aproveitando e relaxando. E bom, e aí a gente acaba indo pra cidade e é muito legal, gente. A ambientação tá impecável. Eu diria que em alguns momentos eu acho que fica até mais impecável do que foi em Jornadas em relação aos tratos com Galar. Eu achei sensacional. Tá bem legal, a parte do elevador, enfim. E aí temos esses momentos também onde o Roy acaba questionando as pessoas na rua se elas sabem alguma coisa sobre o Rayquaza. Mas o Roy acaba tendo uma ideia, enquanto eles já tinham feito algumas compras, que talvez se eles forem para o ginásio do Kabu, que é na cidade de Motostoke, eles podem questionar ele a respeito do Rayquaza. Por quê? Porque o Kabu é da região de Hoenn e o Rayquaza tem uma história forte, né? Ele tem uma presença forte, na verdade, no folclore da região de Hoenn. Então, quem sabe ele não saiba alguma coisa sobre esse Rayquaza. E aí o Murdoch diz que depois das compras, eles vão direto para o ginásio conversar com o Kabu. Bom, e aí eles acabam se direcionando para o Battle Café. E lá eles estão tentando achar o algodão doce que a Dot pediu. Eles percebem que está rolando uma batalha por lá, porque também acontecem batalhas por ali. E
tá tendo uma batalha bem interessante. E o dono, aparentemente, dessa cafeteria, ou pelo menos um dos cozinheiros dessa cafeteria, acabou perdendo. E aí ele disse que, já que o adversário ganhou, ele vai poder ganhar um algodão doce do Swirlix, que é a especialidade da casa. E aí o Roy acaba percebendo que para ganhar aquele Swirlix, aquele algodão doce, é necessário fazer uma batalha com ele. E é interessante que ele só pode batalhar uma vez por dia, né, o cliente. Então, é a oportunidade de ouro que eles têm para conseguir, né, batalhar com esse cozinheiro e aí, consequentemente, pegar o algodão doce. Mas o Murdock parece estar desconfortável com a presença desse cara. O que esse cara significa pro Murdock? E então, esse cozinheiro acaba chegando perto do Murdock e a gente acaba descobrindo o nome dele, é Mitchell. E ele pergunta pro Murdock, o que você está fazendo aqui? E aí parece que há um clima bem pesado entre eles, né? E o Murdock diz que ele veio ali pra pegar um algodão doce que a sobrinha dele pediu pra ele. E aí o Mitchell acaba falando, bom, eu não tenho interesse em batalhar com você. É bem interessante que o Alcremie também vai tentar cumprimentar o Mitchell. Parece que ele já conhecia o Mitchell antes. Só que o Mitchell acaba ignorando também o Alcremie. E aí o Mitchell acaba entrando ali pra dentro do restaurante, né? Das vendas do Battle Café. E aí a Liko fica se questionando o que está acontecendo. O que aconteceu com esse cara? Qual a relação de vocês? Bom, e aí a gente acaba descobrindo, o Murdock acaba falando que o Mitchell e ele eram amigos. E eles trabalhavam juntos na parte de confeitaria desse Battle Café. Só que aí eles acabaram brigando e o Murdock não tem interesse nenhum em lidar com o Mitchell. Inclusive ele também não quer batalhar com o Mitchell, deixando tanto a Liko quanto o Roy, tipo, meu Deus do céu, que situação que aconteceu por aqui. Bom, e aí ele acaba aprofundando um pouquinho a história. Aparentemente, tanto o Murdock quanto o Mitchell eram muito amigos, mas eles tinham uma rivalidade amigável, que era muito interessante dentro ali do ambiente de trabalho. Justamente porque a Alcremie ainda era um Muesli. E eles usavam esse Muesli como fonte para suas receitas. Inclusive, o Mitchell usava o matcha, né, que é o chá verde, o pó do chá verde, para fazer alguns doces. E a gente, inclusive, descobriu isso recentemente também, que o Sprigatito da Liko gosta muito desse sabor. E recentemente tivemos também a revelação do Poltergeist, né? Quem sabe esse Pokémon em algum momento pode aparecer. A gente vai conversar lá na frente sobre isso. Mas enfim, Muesli era um Pokémon bem neutro entre os dois. E apesar da rivalidade, eles eram muito amigos e o Mitchell sempre falava: eu quero continuar sempre, né, fazendo os doces, os bolos junto com vocês dois. Então parecia que era algo que deixava ele muito feliz. Porém, em um determinado momento, Muesli acaba pegando um morango e acaba girando com ele e acaba evoluindo pro Alcremie. E os bolos do Murdock costumavam ser com esse sabor, vamos dizer assim, meio rubi, né, com esse creme do Muesli misturado com esse sabor. E consequentemente, pois é, o Mitchell acabou sendo meio que boicotado por essa evolução do Alcremie, porque agora ele não tinha mais aquele creme neutro. Era um creme que, né, era misturado, não era mais neutro. Isso prejudicou muito Mitchell, mas não prejudicou o Murdock, que acabou ganhando mais popularidade nas vendas dos seus doces e bolos. E aí, depois de um grande dia de vendas assim pro Murdock e não tão bom pro Mitchell, o Mitchell acabou discutindo com o Murdock e até chegou meio que a agredir o Alcremie, porque o Alcremie tentou oferecer um docinho pra ele e deu um tapa assim na mão do Alcremie, que o Alcremie até caiu, e o Murdock não gostou dessa reação do Mitchell, e deu pra entender, né, que provavelmente o Mitchell queria que o Alcremie tivesse evoluído pro sabor, né, matcha. E nessa situação, nesse contexto, o Murdock disse que quem agride e não gosta dos doces não merece ser valorizado por ele, né, e aí decide separar dele nessa união que eles tinham, essa parceria que eles tinham com os doces. E ele decide ir embora e o Mitchell acaba ficando
por ali. Foi bem interessante quando a Liko ouviu, porque ela passa a refletir que, tipo, bom, o Murdock é um adulto, tão respeitado, mas ele ainda também, né, tem problemas, assim como todo mundo. É uma reflexão interessante, ela é bem sutil, mas muito interessante. Provavelmente por conta que, ao olhar de uma criança, que vê o adulto sempre como uma figura mais protetora ou mais madura, talvez se engane ao acreditar que essas pessoas não tenham problemas, mas sim, elas têm problemas dos mais diversos possíveis. E é bem engraçado porque aí a Liko acaba, né, observando que o Mitchell tá sempre ali de rabo de olho, olhando o Murdock, a mesa que eles estão sentados. E acho que ela fica pressionada com a situação, levanta e fala: Murdock, vamos batalhar contra o Mitchell, eu te ajudo na batalha. E aí o Murdock, tipo, você não ouviu o que eu acabei de falar? Aí ela fica raciocinando: meu Deus, eu não sei o que eu acabei de fazer, eu só precisava levantar e falar alguma coisa. E foi isso que ela fez. E aí eles acabam indo lá, pedindo uma batalha com o Mitchell, que fica um pouco resistente, mas acaba aceitando. Só que o Mitchell alerta: eu sou forte, mas o Roy acaba questionando: mas você perdeu de manhã? Aí ele falou: mas a batalha matinal é diferente, é meio que um serviço que eu faço para os clientes, mas agora eu não pretendo perder. E o Murdock acaba levando isso como uma provocação, né? Então fica todo um clima tenso ali entre os dois. Bom, a batalha começa e a gente já começa intenso com o Slurpuff do Mitchell usando o Cotton Spore na Sprigatito. E consequentemente nós temos em seguida o Appletoon, que acaba usando o Apple Acid também no Sprigatito. Então, tipo assim, ele já mira com tudo no Sprigatito, tadinho. Mas em seguida o Murdock reage e usa Acid Armor no Alcremie, que acaba neutralizando esses movimentos que estão chegando com tudo no Sprigatito. Que acaba sendo até interessante, uma coisa meio anime, né? Já que o Acid Armor ele acaba aumentando a defesa do Pokémon, mas consequentemente também fez com que o Alcremie neutralizasse algumas coisas que estavam direcionadas ali. No E aí é muito legal essa parte, porque o Murdock acaba usando Decoration no Sprigatito. E aí forma um creme na cabeça do Sprigatito que parece um Terastal, né? E em formato de um bolinho, assim, ficou muito legal. Esse movimento, inclusive, ele aumenta o ataque e o Special Attack em 2 estágios do Pokémon. E aí, consequentemente, a Liko decide com o Sprigatito usar Scrunch e acaba ali provocando um dano massivo, tanto no Appletoon como no Swirlix. Só que essa batalha, pra quem já assistiu Bake Off, bom, acaba se tornando um grande Bake Off, porque aí tanto o Mitchell quanto o Murdock passam a disputar agora suas artes culinárias da confeitaria. E começam a fazer vários bolos com os doces ali dos seus respectivos Pokémon. Inclusive o Murdock até pede ajuda da Liko pra decorar ali os docinhos com o Leafage do Sprigatito. Então fica uma situação muito engraçada que a Liko nem entende, mas acaba ficando feliz porque parece que eles começaram a competir amigavelmente como eles costumavam competir. Consequentemente, logo em seguida, a Liko acaba falando que aparentemente é o que a Alcremie sempre quis, que eles continuassem fazendo os doces. E aí o Mitchell levanta e retorna com um pedaço de um bolo matcha. E aí ele diz que o segredo dessa casa de batalha, né, sempre foi esse bolo, é o carro-chefe. Mas falta uma coisa: o creme, dá o creme pra completar. E aí ele diz que no passado ele foi arrogante, ele não estava à altura e que ele sentiu muita inveja. E com aquele bolo, com a combinação do sabor de ambos, é a forma dele pedir desculpa. E aí o Murdock acaba aceitando. É muito fofinho esse momento, porque o Murdock diz que tá um sabor incrível, todos acabam comendo também. E aí eles acabam se abraçando, pedindo desculpa um pro outro e chorando muito. É um momento, de fato, de muita amizade que acaba transbordando. E aí, novamente, né, o Roy acaba observando que eles estão chorando e a Liko diz que, pois os adultos também choram. Igual a mim, igual a nós. E acaba sendo uma situação muito bacana de ver ali. E aí o episódio termina com uma energia que, eu não sei, pelo menos em mim, veio muito isso, que o Kabu estava sentado em uma das mesas o tempo todo. E aí o Mitchell acaba vendo ele, consequentemente o Roy já fica animado. E aí o Kabu levanta e aparentemente algumas coisas vão rolar envolvendo o Kabu no próximo episódio. E o episódio termina assim. Como eu falei pra vocês, esse episódio, ele me traz
uma essência muito interessante, que talvez ele não seja um dos melhores episódios em relação a batalhas e até coisas que a gente estava vendo no passado aqui em Horizontes, que a gente talvez queria ver mais. Esses episódios eles vão acontecer, não tem como. Mas eles não são ruins. Eu não achei esse episódio ruim. Eu achei ele até bom. E não é o melhor episódio, mas ele retrata uma coisa muito interessante sobre adultos e também essa lente que talvez as crianças tenham em referente a adultos. Achei esse episódio interessante por isso, porque nós vemos os adultos entrando em situações e as crianças acabam projetando o adulto de uma forma muito específica, que quando ela acaba crescendo, ela entende que o adulto parece que não pode ter certas características. É como se o adulto fosse privado de chorar, de sentir raiva por alguém, de sentir algum tipo de mágoa por alguém. São sentimentos que eles são muito aflorados quando você é pequeno, mas quando você é adulto, parece que é criado esse bloqueio. E esse episódio ele tenta naturalizar a ideia que se você é uma criança, se você é um adulto, tudo bem chorar. Se você é um adulto, é natural você ter os seus problemas. E eu acho que isso é importante para a visão de uma criança para o futuro. Porque sempre criamos adultos, né? Crianças que vão se tornar adultos com muitos bloqueios emocionais. Porque elas são basicamente doutrinadas a entender que elas não podem mais ter esses tipos de sentimentos. Mesmo elas tendo. E aí, quando elas se tornam adultas, se chocam com o fato de que elas ainda vão chorar, elas ainda vão ter problemas. E tá tudo bem, porque a vida é assim. E é possível que em algum momento você sinta raiva, inveja, enfim, de algum amigo, de alguma coisa que vocês construíram juntos, mas para um lado tá dando mais certo que para você. Como foi o caso do Mitchell. Obviamente, essa é uma passagem que também tem que ser colocada em pauta, mas é importante que você reconheça que às vezes você precisa deixar esses sentimentos de lado e preservar a amizade, com certeza. Esse episódio me conta muito isso, com uma pegada adocicada, né? É um episódio muito, muito legal nesse aspecto. A batalha, assim, foi muito interessante, eles usaram alguns elementos interessantes, mas o que eu mais gostei foi a ambientação de Galar. Tá muito fiel a Motostoke, já dá aquela vontadezinha de voltar lá em Sword and Shield, passar por algumas cidades. Tá muito, muito legal. E a gente percebe essa esquivada em não citar Leon, não citar talvez Ash por conta da competição recente. A gente não tem esse time aqui dos acontecimentos. O anime não mostrou interesse nenhum em colocar isso no caminho. E tá ótimo, porque sim, o Leon é um grande destaque em Galar. Talvez ele até seja citado em algum momento, ainda mais porque vamos dar de encontro com o líder de ginásio, que querendo ou não, provavelmente tem alguma ligação com o Leon nesse universo do anime. Não tem como, a não ser que o Leon não exista, porque a gente sabe que os líderes de ginásio e o Leon é o que compõe mesmo toda essa liga que rola por ali. Então vamos ver como o anime vai se adaptar, mas eu já vou seguro aqui, safe. Acredito que não será feita nenhuma menção ao Leon, pelo menos por enquanto, nessa etapa em Galar. Talvez em algum momento apareça alguma referência, tá? Mas vamos ver. Chegamos em Galar agora. Não dá pra dizer exatamente como vai ser, mas espero que eles façam alguma citação. Gostei muito do lance da Alcremie, da evolução também, seguindo completamente como ela evolui, né? Girando ali. Muito bacana. Essa rivalidade foi muito legal. O Mitchell acabou sendo um personagem extremamente agradável. E o Murdock, é um coração de mãe, né? O Murdock, ele tá ali no estômago, né? Ele age ali, mas ele é uma figura muito importante nos Trovonautas, né? É uma coisa que só quem gosta de cozinhar sabe, que é você compartilhar o seu amor na comida. Eu acho que isso é sensacional. E no caso dele, principalmente ali nos doces. Então, muito, muito bacana esse episódio em referente a isso. E por isso que eu digo, talvez não seja o melhor episódio pra você, mas ele tem um peso, uma importância e um significado muito legal. Quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio. E o Cabu chegou com tudo, finalizou com chave de ouro.
Quero saber o que vocês acharam desse EP. Me diga aí nos comentários. E vamos ver no que vai dar. Lembrando que eu falei pra vocês, o matcha vem sendo muito referenciado, né? O chá verde. E agora, com o novo Pokémon revelado, será que ele vai acabar aparecendo em algum momento? Seria bem interessante pra casar com a DLC. Então, espero que em algum momento ele apareça. Forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui!